pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast entre calls e caos. Estou aqui com a Tamires e estou aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Ronaldo Ferreira, da FCX, uma empresa que está, graças a Deus, fazendo um trabalho muito bem feito na parte tributária. E a gente veio aqui para bater um papo sobre como é que funcionam as coisas, como é que funcionou a tua trajetória. A gente já sabe que você é advogado desde sempre, então já nasceu defendendo as coisas e agora defende as ideias de como recuperar créditos, né? Me conta pra gente como é que foi esse início, como é que é a tua sociedade hoje. Vamos lá, bola contigo. Legal, gente. Bom dia. Primeiramente, agradecer por estar aqui com vocês no programa. É um prazer imenso falar um pouquinho aí sobre mim, sobre a minha trajetória e especialmente aí pela FCX, que praticamente eu dedico metade quase do meu tempo de vida a ela, né? Então, quem sou eu? Sou Ronaldo Ferreira, tenho hoje 43 anos, sou pai do João Renato, de 4 anos, sou cristão, tenho muita energia. Costumo viajar bastante, né, para expandir aí a nossa visão de mercado. E a gente está num baita momento profissional e de mercado para o nosso segmento, né. E como é que tudo isso começou? Eu logo saí do colégio, fiz direito, né, então, Já sabia que ia ser advogado desde moleque? na verdade fiz direito, né, e naquela época eu acho que se falava muito em concurso público no nosso Uhum. país, especialmente no nosso estado, e comecei a estudar focado em fazer concurso público. Foi quando eu me deparei ali primeiramente com o tributário, né, que naquele tempo não era tão forte nas faculdades, né, nas cadeiras normais. Então ali eu comecei a ter um conhecimento da matéria. Mas antes disso eu fiz alguns estágios, fiz estágio, no Ministério Público, fiz estágio na Defensoria Pública, fiz estágio no escritório, do André Pereira, que hoje é um ícone aí em franchising. Mas aqui no grupo, prestava serviço para Renais, fazia muito serviço de locação de shopping center, coincidentemente. Barra Shopping, Morumbi, shoppings pelo Brasil. Mas isso foi antes da minha experiência com tributário. E por não vir de uma família, né, que veio do direito, escritório, nada disso, eu tive que construir a minha carreira, né. Então quando eu acabei ali me graduando, eh, eu ainda estava naquele cenário de estudar para concurso, advogar, eu acabava advogando sozinho. E numa dessas conversas com amigos, né, as ideias vêm. E eu tenho um amigo muito especial, que é um irmão para mim hoje, que é o meu sócio, né, ele é meu irmão mais velho. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã de 40 que mora em São Paulo, 2 filhos, né, sou padrinho. Um irmão mais novo de 32 que mora aqui em Jacarepaguá. Mas eu tenho esse irmão mais velho que é o Marcos, né, a gente está nessa jornada há muito tempo. E aí, por uma coincidência de vida, nós moramos na mesma rua, na nossa infância, nos graduamos ali na mesma época. Então, logo que eu concluí a minha graduação, eu passei na prova da ordem, ele também. Ele estagiava no escritório do irmão, o irmão dele tinha um escritório de direito naquela, né, de advocacia naquela ocasião, e eu advogava meio que sozinho, estudando, pegava processo, né, estava naquela luta inicial. Nessa época você estava querendo passar em concurso público. O foco era esse. Eu não tinha uma definição boa, porque eu sempre quis empreender, mas eu pensava em usar o concurso como uma forma de ter uma renda, uma Uhum. receita para isso acontecer. Mas a gente, uma vez num casamento de um amigo, né, então a gente estava junto no casamento, e aí começou a vir ideia: "Vamos abrir um escritório? Vamos abrir um escritório?". E aí bateu aquele impulso, eu tinha um recurso guardado de alguns processos que eu havia ganho, né, então naquela ocasião acho que eu tinha 24 anos, morava na casa dos meus pais. Eh, Nós começamos a procurar sala no centro do Rio, né, até que a gente encontrou uma salinha, devia ter, sei lá, os seus 12 metros, né, um banheiro e uma salinha ali. E aí a gente falou: "Vamos embora, vamos começar". Alugamos a sala, cada um, acho que deu na ocasião 1.500, R$ 2.000 para começar o negócio, comprou computador, impressora, fax, né. Então, É, na época era a gente vem fax. É. daquela É época isso ali, aí. da advocacia toda em papel, não tinha nada digital.
eram cargas, né, de processo que a gente fazia no centro, tinha que andar às vezes com carrinho. E aí a gente acabou vendo uma sala e vamos embora. Vamos começar o negócio, começar o escritório. Foi um processo bem interessante, porque eu devo muito esse começo, assim, de começar do zero realmente a pensar em vendas desde cedo, né? Então, quando você abre, você não tem ali uma retaguarda, né, financeira, não é estruturado, você tem que vender. O negócio é de uma pessoa, você com você mesmo. Isso aí. Faz tudo. Ali fazia tudo, né? Fazia Então, bem tudo. interessante. Aí a gente escolheu a sala, começou, mobiliou. E aí, além do aspecto venda, que eu já vou falar, tem o aspecto também, né, da organização do escritório. Então, a gente tinha que fazer limpeza, limpar banheiro, não tinha recurso, a gente chegava, arrumava a sala, deixava tudo pronto para receber cliente. Nós ainda não éramos, né, especializados na área tributária, então Era um isso também generalista na época. generalista, mas como eu havia, né, vinha de estudo pesado de Uhum. concurso, principalmente para as procuradorias, o Marcos também estudou muito, então a gente tinha uma visão boa, né? A gente tinha acabado de passar na prova da ordem que exigia muito. Uhum. O nosso concurso teve, sei lá, 92% de reprovação. Eu passei ali raspando, Mas passou. mas passei, né? Graças a Deus. Devo, né, muito da minha carreira aí à advocacia. E o começo, ele é, né, assim, é Duro. muita energia, né? São É. dois jovens ali, Muita cheios de vontade. sonhos, fazendo tudo. E Mas sempre foi FCX. não, não. A FCX, na verdade, ela originou dos nossos sobrenomes, Tá. né? O meu é Ferreira e o do Marcos é Keio, né? A pronúncia, mas se escreve Kaileaux, né? Mas é Eu Ferreira não e sei qual é o Keio mais pelos difícil, se eu sobrenomes. escrever ou se eu falar. E aí na caminhada virou FCX, vou comentar por quê. Mas a gente iniciou Ferreira e Keio, mas na verdade era o Marcos e o Ronaldo, Uhum. né? Então não tinha uma identidade ali corporativa. Foi uma luta para isso acontecer. O foco de vocês nem era esse ainda, né? Era ter É. cliente Não para tinha fomentar logo, aquilo não ali. tinha nada. Tinha nada. Tinha o Tinha escritório nada, é. aberto. E vamos E pegar vambora. cliente. E aí, o que que nós começamos a fazer, né, naquela ocasião? Bom, já tem bastante tempo, eu acho que pode falar sobre isso. É, né, a gente tem várias restrições a nível de categoria na prospecção. Então, mas a gente também tinha que, né, botar comida na mesa, né? Claro. Não tem o que fazer. Então, toda sexta a gente vinha lá do centro do Rio, de ônibus, né? Morava aqui na freguesia, ele também. É, a gente fazia várias cartas com determinadas matérias, comprava envelope, etiquetava. Aí era sexta-feira na casa dos meus pais, às vezes ali fazendo um lanche, comendo um amendoim e botando carta nos envelopes. E aí sábado a gente pegava o carro e ia dar uma volta pelos bairros e meio que colocar ali as cartas, né? A gente não tinha Instagram, né? Não tinha Nessa época. essa rede de, né, que hoje você consegue comunicar tão fácil. Então, essa era uma estratégia nossa de venda. A outra estratégia foi ter colunas em jornais de bairro. Então, a gente fazia parceria com jornais de bairro, isso ajudou muito na ocasião. Essa questão das cartinhas também deu resultado? Deu muito resultado. Deu. Deu. É assim, foi ali, ajudou muito, né? Então, nós pegávamos temas específicos da época e colocava, né? Dava um trabalho danado, mas isso ajudou sem dúvida. E a construção do tributário, ela foi caminhando até a gente virar a chave e falar o seguinte: olha, agora eu sou só tributário, né? Então, abrir mão dessa carteira para uma pessoa que atuou com a gente no início. Mas eu, desde o começo, eu falei: não, eu vou ser tributarista. Mas a dificuldade de você empreender assim, novo, né? E sem ter um mentor, né? Hoje eu dou muito valor às mentorias, consultorias, porque certamente a gente perdeu muito tempo da nossa vida batendo cabeça, Uhum. né? Com Então, certeza. isso é um outro ponto de maturidade. Mas eu sempre falei para mim: eu vou ser tributarista. Não importa. Essa foi a primeira, assim, frase que eu adotei para minha vida de realmente perseguir, né? Graças a Deus consolidou, hoje eu falo outras frases para mim. Mas naquele início de trajetória, ainda como Ferreira e Keio, né, advogados associados, que era o escritório, que a gente ainda tem a sociedade, né, tem hoje um time jurídico por trás, eu comecei a atuar muito em passivo tributário. Então foi logo assim no começo começaram a vir alguns passivos, né? Obviamente não vieram grandes empresas, né? A gente teve que construir isso na Uhum. jornada. Só que por outro lado, né, como advogado, a gente sempre também olhou o ganho financeiro.
E a gente sempre olhou o seguinte: olha, pode ser que tenha bons resultados, mas é muito demorado você depender de um processo. Então isso mexeu muito com a gente. E um outro ponto que foi assim muito determinante no começo, nós abrimos ali o escritório em 2008, né? Em junho, mais ou menos, julho, foi quando começou, de 2008. Então são 17 anos aí de estrada. O que nos ajudou muito, né, para de verdade mergulhar na carreira foi uma pós-graduação que nós fizemos, eu e Marcos, na UF, né, na nossa Universidade Federal Fluminense, dentro da Faculdade de Contabilidade. E foi um MBA, de gestão tributária empresarial. Hoje tem vários nomes, né? Uhum. Ali a gente aprendeu o estudo de regime, né, aprendeu um pouco de contabilidade, aprendeu apuração. Obviamente ele não tem o DNA muito de uma carreira jurídico-tributária, mas Sim. você acaba enxergando muito economicamente. Ali nós, Abriu a est- caixa, né? é, ali nós estudamos com pessoas hoje do mercado, né? é, Hoje são parceiros da FCX de negócio. Então, assim, foi uma baita experiência, assim, né? Só teve o sacrifício por morar no Rio todo sábado, acho que era de 7 ou 8 às 18, Na Niterói. de um ano e meio, né, fazendo a pós ali na UF, indo pra Niterói. Mas sou muito grato por ter feito essa escolha na época, deu muita maturidade. Vocês fizeram juntos, né? Fizemos juntos. Aí legal, então assim, ali abriu muito o horizonte para a visão tributária. Ali a gente começou a falar de planejamento tributário, obviamente muito distante do que a gente faz hoje, mas eu acho que ali foi, né, um fator determinante para entender que né, a segmentação dentro da nossa área, o tributário era o caminho que a gente ia percorrer. O tributário também é muito vasto, se a gente for olhar, né? Então, Com certeza. tem o cara que é excelente processualista no tributário, tem o cara que é excelente no tributário envolvendo propriedades ali, IPTU, PVA, imposto de transmissão, tantas mudanças que a gente está tendo. Tem o especialista no mercado financeiro, investimento, o especialista em bancos. A gente tem o IOF aí, que é super. Só que a gente acabou olhando muito para a vertente empresarial, né, que são os tributos do dia a dia das empresas. E no começo, obviamente, eu acabei trabalhando muito no passivo tributário. Então, hoje a gente tem algumas soluções muito focadas em passivo, muito bem estruturadas, mas com um DNA de um início de muitos anos atrás, né? Então, hoje a gente acaba que tem uma solução que olha não só o ponto de vista da cobrança do débito, às vezes de um processo que está cobrando, né? É de entender ali a estruturação e o que que aconteceu para aquele débito existir. Hoje é no âmbito estadual, federal e municipal ou tem uma linha mais forte? A gente acaba pegando principalmente o que vem das empresas, É. né? Então, o grosso mesmo é a apuração da operação. Mas, né, às vezes vem ali um problema com o IPVA, né, quando a empresa tem veículo, quando tem imóvel um IPTU, ou quando a gente acaba tendo ali como cliente um ex-sócio, um sócio, um diretor executivo. Mas aí, voltando na caminhada, é, o que a gente acabou, né, que acabou acontecendo, iniciou muito na parte ali dos débitos, né, passivo. A gente pegou um mercado, na época, também muito movimentado em questões de precatório. A gente, né, sempre tomou muito cuidado com o que oferecer para os nossos clientes. E eu lembro que, na ocasião, eu acabei terminando esse MBA na UF e já emendei uma pós-graduação na FGV, no centro do Rio, né, presencial. Então, eu venho desse tempo, né, que você tinha que se deslocar, não era fácil. E aí eu acabei fazendo um curso chamado LLM em Direito Tributário. E eu acho que o que eu acabei tendo de alinhamento de visão, uma visão mais pragmática, operacional, com a visão clássica jurídico, né? Que a FGV ela tem uma excelência e uma tradição muito grande. Hoje tem muitos cursos, mas na ocasião, né, eu acho que a gente fez aí os melhores que a gente podia. Ainda são Ainda cursos são. É. muito bons, né? Hoje tem muitas associações que acabam dando muitos cursos também, né? Então, principalmente em tributário, né? Você tem as associações que nomeiam-se nacionais, estaduais, né? E tem muito curso bom aí, tem muita gente boa no mercado. É, Nessa ocasião, quando eu estava ali na FGV, a gente iniciou uma outra linha de solução que envolvem as teses judiciais no mercado. Ali começou para mim mais ou menos em 2012
uma tese aí que a gente falou muito no nosso segmento de excluir o custo do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, assim, tem muito tempo que a gente faz isso, né? Entrou com essas ações, assim como outras. Mas da mesma forma, o que aconteceu? Naquela época, nós ainda não éramos a FCX, era ainda o Ronaldo e o Marcos Ferreira Ikeo. Isso estou falando de 2012. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer uma solução para aquela época muito inovadora e que, olhando, obviamente, para o aspecto financeiro, era uma solução que trazia um retorno muito mais rápido do que você aguardar um processo judicial. E que o processo judicial, às vezes, você ganhava e às vezes não. Então, nem sempre dependia só do nosso trabalho, né? Sim. Principalmente quando a gente começou, de fato, ali, despontando para o tributário. Ali, né, começou ali a volumetria de demanda. Então, assim, a gente acabou conhecendo no mercado uma empresa, né, que fazia uns trabalhos ali que hoje o mercado chama de recuperação de tributos, né? Uhum. Administrativo, enfim, hoje tem várias terminologias, recuperação de créditos. E ali a gente começou a operar esse mercado, né? E iniciou ali um trabalho de conscientização muito grande, assim, de entrega de material, né, do tributário propriamente dito. A gente entrou num universo muito nas operações para entender. Então, a gente veio com aquele DNA jurídico tributário. Quando a gente fala desse mercado de recuperação de crédito, não tem jeito. Você acaba entrando nas obrigações acessórias, nos Sim. documentos, na apuração, né? Não só isso também, né? De como é que você conduz um projeto desse. Então, hoje tem alguns players que querem fazer, mas tem uma complexidade e uma expertise para dar certo. Não é só eu sei fazer. Às vezes você tem que correr atrás do cliente para ele não pagar a guia, você tem que alinhar ali com o time interno, né? Quem vai fazer o quê, vai retificar, vai transmitir, posso fazer assim, e se acontece isso no meio do caminho. E é um trabalho minucioso, né? Então, por mais que hoje seja simples, porque a gente acaba fazendo isso há bastante tempo, hoje eu estou bem distante da operação, mas eu já, né, meti a mão na massa há um tempo atrás. A gente acabou aprendendo muito com esse grupo que fizemos parte. E dali a gente acabou entendendo por, né, seguir dentro de uma visão de mercado, nós fazendo 100% do trabalho, muito por uma questão de relacionamento com o cliente final, né? Naquela ocasião, a empresa que nós representávamos não tinha a nossa comunicação, o que a gente chama hoje em franquia qual é o tom da franquia. O nosso tom é sempre de conciliação, de entregar, né? Não é sempre o dinheiro tá na frente, né? Às vezes você conquista um cliente, tudo bem, lá na frente a gente se resolve, né? Então a gente acabou crescendo muito assim, sempre sabendo tratar uma boa política com o cliente, obviamente nos limites que nós conseguimos ir. E ali começou essa vertente para nós, do mercado tributário numa escala e resultado mais rápido. Eh, Acredito que mais ou menos em 2015 foi quando a gente não aguentava mais falar que é o Ronaldo e o Marcos. E ali a gente já tinha alguns clientes importantes na carteira, né, redes de supermercado. O início, naturalmente, né, nós batemos muito na porta do comércio, que era mais fácil de receber. Uhum. Nós trabalhamos com muitos restaurantes aqui do Rio, né, supermercado. Naquela época foi muito interessante também. Nós fizemos muitos trabalhos ali, entrando no aspecto fiscal, né, de monofásico, ST do Simples Nacional. Hoje é um trabalho que a FCX não, né, não fomenta mais. Naquela ocasião, às vezes, a gente tinha que pegar a impressora fiscal, levar para dentro do escritório, coletar um arquivo chamado MFD, dava um trabalho danado, puxar redução Z, montar planilha, né, com a nota eletrônica praticamente se extinguiu. A mecânica ela é diferente. As tecnologias vieram, principalmente para esse tipo de trabalho. Eh, o conteúdo, né, a matéria em si, ela foi mais difundida no mercado. Então, assim, estou falando de 13 anos atrás, né, quando a gente começou a Sim, MFD, sim. 2012, 2013. Né, a Previdência também tinham coisas excelentes, era o RAT ajustado, FAP, né, tinham mais rúbricas. A Cefip era mais fácil de você operar, agora tem o E-Social. O mercado sofreu muitas mudanças, né, mas nós entendemos muito o seguinte: relacionamento é o principal. Se tu tá no cliente hoje, vendendo isso, se você tem um bom relacionamento, amanhã você pode vender outra coisa para ele. Sim. Pode vender, sei lá, seguro, pode vender tanta coisa para ele, né? Mas são
o relacionamento eu acho que é importante, né? É o Tanto, elo, né? tanto com o parceiro como o cliente. E aí eu acho que mais ou menos em 2015 já não dava mais para ser Ronaldo e Marcos, né? Então eu acabei pegando o meu irmão, que é designer, falei, vamos criar a minha marca, senta na cadeira do lado aí e vamos embora. O F e o C vamos manter. Vamos registrar o domínio agora, FC Consultoria. Não, não dava, já tinha. Então a gente acabou adotando o X porque é a última letra do sobrenome do Marcos, X de KO, no final é Uhum. X, e X pelo aspecto da multiplicação. E porque aprovou o domínio, né? Então não tinha muita o que fazer, Foi vamos O o lá. que mais deu. importante estava liberado, então. E a gente vinha, né, de uma questão de marca e marketing, né, da nossa formação de direito, então era um F e um C muito gravado, era um F e um C muito gravado, assim, a forma de escrita, que ninguém sabia que era um F e um C, na verdade, né? Era tão bonito que não era um FC. Então eu falei, olha, vamos ter que criar uma coisa assim, que a pessoa bata o olho e saiba que é FCX. Aí é a marca que a gente adota até hoje, a gente nunca passou por uma revisão de marca, né, de branding, assim. É o FCX, né, em letras garrafais ali altas, né? As cores ali foram por representar mais um conceito mais conservador, Uhum. né? O círculo que envolve também, que é segurança, o anel de aliança. Mas eu acho que o importante foi reforçar o FCX ali. A gente colocou nas pastas, nos catálogos, e aí foi indo, foi dando certo. Obviamente, quando cresce a estrutura de time, também, né, passa a não ser mais o Marcos e o Ronaldo, passa a ser ali a empresa. Sim. Torna uma organização de fato. E ali a gente começou. Então, em 2015, a nossa pegada de mercado e visão era o tributário na veia, né? E aí, o que acabou acontecendo? Nós entregamos muitos projetos, assim, de crédito, recuperação de crédito tributário, de IPI, que é jeito, né? PiscoFins, INSS fazia muito, imposto de renda, né? Obviamente, a gente sempre teve o feeling de entender qual é o melhor regime, qual é o momento de Sim. mercado, porque isso muda também. Hoje tem um regime que não é tão bom, daqui a pouco é porque teve uma mudança de entendimento, vai Uhum. aquecer muito o mercado, então tem que sempre estar de olho nessas mudanças. Mas o que começou a bater um pouco em nós foi o seguinte, foi olhar para a empresa no sentido de entender que o empresário, na verdade, ele não queria tributário, né? O que o empresário quer não é o tributo. O tributo, obviamente, é importante para o fluxo de caixa, para quanto ele paga, para a estratégia de negócio, saber se é viável ou não determinado negócio, para o preço, para o custo. Mas no final, o que a pessoa quer, né? A gente acaba tendo que entrar muito na mente da pessoa, do empresário. E o segmento que nós acabamos atendendo mais é o médio, né? O pequeno médio, né? Dentro de um perfil ali de receita, de tamanho. E, e o empresário, ele quer lucratividade, né? E fluxo de caixa para satisfazer ali as necessidades da empresa, obviamente para ele, né, ter a sua distribuição de lucro, os seus investimentos, crescimento da vida pessoal, patrimônio, família. E nem sempre você recuperar o crédito e, né, fiz um trabalho pontual, acabou, é isso, a empresa tem outras necessidades. E nós acabamos entendendo, assim, muitos aspectos de ineficiência por conta de iniciar por uma pontinha do iceberg, que é o tributário. Então nós acabamos enxergando outras necessidades de mercado, e com, né, essa vontade sempre de empreender e aumentar, a gente acabou abrindo, né, um outro braço dentro da nossa vertente de atuação, que a gente chamou inicialmente de gestão de negócios. Hoje a gente chama de inteligência financeira, né? Hoje as nossas plataformas nós chamamos de inteligências, né? É a inteligência tributária, é a inteligência de passivo, é a inteligência financeira e de gestão e a inteligência patrimonial, né? Que é a última plataforma ali que acabou sendo desenvolvida. Mas na inteligência de gestão, nós fomos vendo muitas fragilidades de mercado, não no sentido da empresa às vezes não ter, não fazer, como ela fazia, a estrutura que ela tinha, o tempo para fazer, e muitas vezes no sentido também de buscar ali a melhorar a eficiência ou, né, tentar reduzir a ineficiência. E ali acabamos desenvolvendo várias soluções de consultoria, com uma visão inicial, né? Essa visão obviamente ela caminhou, e hoje está caminhando por um braço tecnológico que a gente está desenvolvendo.
É, mas ali a gente começou a olhar a empresa mais no aspecto mesmo de resultado, de crescimento. E aí, quando tinha a questão do endividamento, era entender por que essa empresa tem um endividamento, né? Ela não conseguiu pagar, ela não tinha caixa, ela não tinha lucro, o tributo está adequado dentro da lucratividade dela, ela está no melhor regime. O que está acontecendo que ela não está conseguindo pagar? Ou às vezes o não pagamento é pontual, né? Ela não pagou para investir, crescer, vai se acertar na frente com o fisco. Mas quando pegava o cara que era um devedor quanto mais, né, tinha algum problema, né? Ou o problema ele está mal enquadrado no aspecto Uhum. fiscal, ou ele tem um problema de gestão. E ali a gente começou a desenvolver algumas ferramentas para ajudar nesse sentido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala de crédito ali, da parte tributária, acredito que a tua receita, ela oscilava, né? Então ela oscila ali diante de um resultado. Sim, E quando você fala de gestão, acaba que eventualmente você vai fazer um pacote e aí você tem ela fixa. sim, Então hoje você pode dizer que existem dois modelos no DFCX. é isso aí. O que você faz o trabalho de recuperação, de análise tributária ali, Por Isso. demanda. por demanda, e aí você tem o sucesso, e aí é a questão comercial, depende do cliente, se vai ser Exato. 12, enfim, 20, 15, 30, depende da espessura do cliente, do tamanho. E vocês trabalham também na questão da gestão, que aí é um recorrente, é isso? Isso. Ou a gestão também é por redução de custo, como é que... Não, a gestão ela é uma consultoria em que tem módulos e o cliente ou ele paga um valor de um contrato, vai depender do que a Sim. gente acabar fechando com ele. Hoje existe a consultoria modelada, escalável, mas também existem projetos específicos. Ok? Ou é um contrato ou tem uma recorrência. Tá. Tá? Mas disso tudo, onde a gente aprendeu muito assim a enxergar o mercado, né, que a gente está hoje. A gente acaba vendo que as empresas têm dois desafios ali que a gente pode ajudar a resolver. Quando a gente olhou para o tributário no começo, até hoje faz parte da nossa plataforma, né, tributária, falando até de recuperação, eu gosto de chamar de estruturação tributária hoje, né, em que o primeiro momento é fazer uma análise numa visão mais operacional, ou seja, obviamente que há uma complexidade, mas para nós é mais fórmula de bolo, é mais padrão. O primeiro momento de análise é em cima dos cruzamentos da escrituração, das Uhum. notas, às vezes de um custo que se sabe que está escriturado, mas não é aquilo. A gente vai muito na estrutura de custo das empresas, mas a primeira vertente do trabalho é em cima dos cruzamentos. E o nosso entregável hoje ele é bem rápido. Né? Por quê? De fazer isso por muito tempo, ter uma equipe hoje que ela consegue ser segmentada dentro disso que a gente faz, até das entregas, né? Toda a parte ali, quando a gente vai planejar qual é a melhor forma de entregar, não é só do que a gente analisou, porque a gente tem que olhar o mês a mês do passado, ver como é que foi, se pagou, se não pagou, se o pagamento está maior, se parcelou, se tinha dívida, e olhar para frente como é que vai fazer o uso do recurso, sempre tentando dar maior liquidez e maior agilidade. A gente também tem uma tecnologia interna que a gente acabou desenvolvendo, temos tecnologia externa também para dar velocidade, né? E trazer as informações para análise. A gente acabou também tendo que ter uma pessoa de desenvolvimento dentro, com alguns robôs para ser mais rápido. Mas hoje o nosso entregável para essa primeira vertente da estruturação ela é muito rápido, muito ágil. Então, basicamente, a gente faz uma análise prévia que, né, comercialmente a gente chama de diagnóstico. Não há um custo de investimento. Né? A gente sabe qual é o perfil de empresa que normalmente tem algum tipo de retorno. Né? Então, é um estudo de viabilidade e quantificação ali dos valores que podem ser, né, envolvidos. E dali inicia o projeto. Mas o mais interessante vem no segundo momento, né, que é um desenvolvimento em função da nossa ferramenta de inteligência. A gente acaba que traz uma visão meio que de chão de fábrica. Para quê? Para consultoria ir a campo, mapear os processos, entender toda a estrutura de custo e despesa naqueles processos, que vão ter um reflexo na gestão. Às vezes tem um reflexo ali no EBITDA, tem um reflexo na lucratividade, né? Certamente ali às vezes tem mudanças na DRE. Só que, quando eu olho do aspecto de vista, né, dos processos, da operação, e a gente acaba identificando algum ponto ali
né, ou que não estava sendo levado em consideração, né, ou de forma ali, classificação indevida, isso nasce um outro lado, que é o lado fiscal tributário. Então, esse trabalho a gente chama de estruturação de dado, né, que pode ser essa operação de ir fazer esse mapeamento, ajudar a informação a chegar no RP e no financeiro da empresa, e aí vai ter um reflexo na contabilidade, consequentemente um reflexo no fiscal, né. Existem segmentos que isso é mais apropriado, obviamente, né, quando você tem ali algum tipo de processo e produção, mesmo sendo varejo, serviços que têm uma intensidade grande ali para entrega. Esse trabalho, certamente, quando a gente vai para campo, aparecem muitas informações e acaba gerando uma segunda vertente do trabalho tributário, eh, que, né, às vezes gera uma redução da carga para frente, né. Se você encontra custos que não eram escriturados daquela forma e geram algum direito ali a acreditar, né, ou algum tipo de redução, você vai ter o ganho tributário. E muitas vezes esse custo você também olha ao passado para ver se pode trazer ele e dar uma liquidez. Então essa é a segunda etapa desse grande projeto tributário nosso hoje, né. Apesar de a gente falar muito de recuperação, né, cruza, olha aí, olha imposto de renda, olha piscofins, Uhum. mas a gente para essas empresas faz isso também. E depois que tem esse trabalho de estruturação de dado, quando a empresa ela está um pouco mais preparada, ela acaba fazendo uma estruturação de 100 de custos. Independente do tamanho, do modelo, do segmento, se é um CNPJ, se tem um grupo. E muitas vezes ali a gente vai começar a ter uma visão mais estratégica. Então, né, primeiro trabalho de estruturação, na nossa vertente, ela é mais operacional. É toque de caixa, faz rápido, gera retorno financeiro rápido. E gera poder de investimento para o cliente. Vai tentar uma autossustentabilidade e entregar as soluções. Quando a gente consegue fazer essa estruturação de dado, de informação, muitas vezes ele tem uma visão diferente e pode ser que tenha alguma necessidade ali de ir para os planejamentos tributários, aí falando de forma mais ampla. Uhum. Mas que a gente pode falar também de melhorar a estrutura de preço, né, entender ali a melhor estrutura para compra. Às vezes, quando ele olha o centro de custo, tem, né, alguma operação de importação, pode fazer uma análise diferente. Então a gente acaba enxergando um pouco melhor a empresa, né, numa visão financeira, né, e a gente acaba auxiliando mais na estratégia. Esse seria a frente que vocês têm hoje de gestão. É, acaba que pela multidisciplinariedade, quando eu olho para o tributário, eu falo da inteligência tributária. Mas a multidisciplinariedade com a gestão faz a gente ter uma visão mais orgânica da empresa. Mas aí quando o cliente ele tem interesse pela FCX, por exemplo, Hum. como que ele faz para poder entender todas essas frentes de vocês e segmentar? Não, eu quero isso aqui. Eu quero esse mapeamento que você acabou de mencionar. Como Tá. que é oferecido ao ponto dele chegar, se interessar e fechar? Geralmente ele começa pela jornada, né. Como nós temos mais de 20 soluções, é é muita coisa para ele Uhum. entender e comprar. E Então o muitas que das que vezes o cliente, quando procura, tampouco ele não entende. sabe, ele nem sabe que Então, ele precisa daquilo. exato, o primeiro passo vai ser meio que educar ele. Calma aí, deixa eu te explicar aqui como funciona. Aí vamos pro segundo. Então, o que nós fazemos na prática, né? Primeiro eu faço um diagnóstico, que obviamente puxa muito no tributário por conta do retorno imediato. Uhum. Depois ele entra numa jornada do cliente. E aí nessa jornada nós vamos fazendo outros diagnósticos e vamos levando para ele. E aí acaba entrando nessa visão também da inteligência de gestão e financeira. Uhum. Ah, o CMV, o CPV está muito alto. Vamos tentar entender o que, que é e colocar essa conversa com ele, né? Hoje, pegando gancho no que você está falando e no que ela citou, como é que tá a tua relação de cliente hoje, de faturamento, vamos dizer? Ah, eu tenho hoje 60% é da parte tributária, 40% é da parte de gestão. Como é que tá esse equilíbrio dentro da Uhum. FCX hoje? Eu acredito que 60% a 70% está no tributário. Os outros É, 30 ali que tu gera uma recorrência, é. bacana. Pega Mas muito já é um percentual passivo. bom, né? trinta por É, cento ali já é um É, com percentual bom certeza. pra caramba. pega muito passivo. Passivo pega bastante, né? Por termos muitas histórias de contabilidade, né? No relacionamento. Então, o Sim, passivo é o que acaba aparecendo primeiro é o tributário na vertente de economia, de forma sim. geral, e na vertente de débito. Então, são as duas primeiras dores ali que a gente De acaba cara ajudando. É. acontece. E dali a gente vai levando outras soluções.
Então, por exemplo, a gente tem também a quarta plataforma, que é a patrimonial. E ali vem aumentando, né, dentro do conceito que nós criamos, por uma questão mercadológica. Então, qual foi a jornada que a gente desenhou? O cara começa ali na entrada, que é o tributário, no final entender o que, que o dono quer, entender qual é o momento de vida dele e preparar a empresa dele para isso. Né? E aí a quarta ferramenta, a quarta plataforma, que é a patrimonial, ela vai falar muito com essa vontade do empresário, que é estruturar o patrimônio dele. E essa estruturação, né, quando envolve ali a empresa, o CNPJ, a gente trabalha uma modelagem financeira, valuation, e prepara ela para o mercado, seja mercado financeiro, seja, né, ele quer às vezes comprar uma máquina, melhora um pouco essa visão da empresa, os grandes bancos, ou se ele quiser buscar um investidor, um aporte, ou, né, até mesmo quiser vender. Só Aí que, é uma linha meio que advisor ali que vocês fazem. é, só que qual foi o interessante disso, né? A gente acabou, né, fazendo alguns valuations e, né, aí é que vem a questão do mercado, mercadológico. Né? Por termos muitos parceiros de negócio, escritórios de advocacia, né, escritórios de contabilidade, às vezes ali o cara está fazendo uma sucessão e precisa fazer alguma modelagem nessa sucessão. Né? O dono está, por exemplo, ele está passando as cotas da holding para os filhos. Uhum. Então hoje a gente acaba entregando, às vezes, um serviço pontual, dependendo dessa necessidade que a gente mapeia. Né? Então, assim, basicamente hoje o que eu vejo que nós avançamos, isso ajudou muito, é essa multidisciplinariedade de visão, Uhum. né? A gente está caminhando por uma reforma tributária que eu acho que vai exigir muito isso do mercado, Sim. Certamente. principalmente para a estrutura de custo e preço, né? A gente vai ter que olhar com muita cautela e depois qual é o reflexo disso na DRE, né? Sim. E entender se determinados negócios vão continuar sendo viáveis ou não. Às vezes o cara tem que mudar o modelo de negócio por conta do aspecto fiscal. É, Então isso ajudou muito no nosso processo, né? Hoje o momento da FCX é olhar para o mercado e pensar que, para que a gente conseguisse ter essas quatro ferramentas, nós também tivemos que. A gente sempre olha o seguinte: a gente tem a nossa linha de frente, mas a gente também tem que ter a nossa linha de retaguarda. A empresa acabou crescendo muito na estruturação interna, né? Um desafio que a gente tem hoje é de achar pessoas certas na nossa área financeira, né? Na nossa controladoria. A gente está desenvolvendo isso. O RH, planejamento estratégico. Né? Então a gente conseguiu trazer algumas pessoas de mercado aí que estão ajudando a gente nessa trajetória. Mapeamento de processo, tecnologia. Quando a gente fala de mapeamento de processo, a gente vai também para treinamento. A FCX está passando por um momento de estruturação do franchising. Né? A gente contratou uma consultoria, fomos para a ABF esse ano, né? A ABF São Paulo, a gente colocou stand, mas o nosso objetivo não é vender franquia, é o objetivo final. Então nós temos que ter bons franqueados com perfil, senão a gente tem problema. Não adianta só a pessoa investir e achar que vai ter retorno. A gente tem que saber qual é o perfil, tem que ter toda a estrutura de atendimento. A gente está caminhando para a estruturação do atendimento e aí fortalecer o mercado de franchising para nós também. Hoje vocês estão começando a pensar já na robustez que a FCX está construindo e mais para frente. Mas olhando para trás, toda a trajetória que vocês percorreram, quais foram os erros que vocês já. Porque ali, querendo ou não, a gente tem vários caos no meio do caminho. Sim. Alguns. E quais foram, assim, os erros que vocês mais cometeram nessa caminhada? Então, Ou aquele que não sai da cabeça. não, E fica então, até de dica, eu né, para acho quem que estiver eu acho assistindo. que eu sou uma pessoa que eu tenho muita transparência, assim, eu não tenho problema de falar, né? Então, assim, eu acho que alguns erros, primeiro, foram erros da maturidade no começo, Sim. nas tomadas de decisão, mas eu acho que isso fez aprender o seguinte também, a estrada ela é longa e quem muda muito no final não para em nada. Então, você saber para onde vai foi uma coisa que eu, independente da FCX, eu sempre falei para mim para Já onde eu queria dizia, eu ir. quero a área tributária. Isso. Hoje a gente olha para outras áreas, né? Eu olho para tecnologia, né? Vou falar dos erros, mas a gente olha para tecnologia, educação, mentoria e o mercado internacional. A gente já tem um planejamento estratégico para isso, né?
tomara que a gente consiga fazer isso e, né, com êxito, não é fácil, não é rápido, mas a gente tem um planejamento estratégico desenhado para isso. Mas de erro, eu acho que assim, a maturidade, né? A gente empreendeu muito cedo, então talvez, né, nós tenhamos absorvido muita demanda que não era necessário, né? O segundo que eu acho que é determinante é o processo de contratação. Você Esse achar para pessoas todos, né? certas e Com pessoas certeza. chaves, né? Você tem pessoas boas, mas você tem pessoas chaves que, né? Achar bons parceiros de negócio, senão é muita energia, né? Isso é um processo de maturação ainda. Temos excelentes parceiros de negócio que performam muito rápido, alcançam objetivos financeiros rápidos ou de vida, né? Tem parceiro que tem a FCX ali como uma empresa que vai aposentar ele fala para mim. Então, se você acerta nisso também, então, assim, acertar ali nas pessoas é um fator chave. É desafio para qualquer empresa hoje, né? Do nosso tamanho, assim. Então, assim, maturidade, E é, encontrar as pessoas certas. encontrar as pessoas certas. Acho também que respeitar o tempo para algumas coisas, né? Quando você sabe que a tua jornada ela é de longo prazo, essa ansiedade diminui um pouquinho, mas mesmo assim, né, no meio do caminho, você Faz quer parte. fazer tudo acontecer, Uhum. É. dá Até porque certo. ela também dá uma velocidade para as É, coisas, né? não Você não te deixa pode se estagnado. desesperar, mas a ansiedade é complexa, com certeza. Mas eu acho que assim, de erro, são decisões no geral que você acaba tomando ali equivocadamente. Às vezes você investe demais e não retorna. A gente investe muito em evento, né? São os riscos, né, que a gente É. tem pelo caminho. Parte. Então, às vezes, vem muito aquela energia de fazer, né? A gente vem aprendendo bastante também com um time mais executivo, né? As ações de risco ali, modelar risco. Mas eu acho que errar em contratação te toma muito tempo Dinheiro. Energia e dinheiro, e né? dinheiro, não só o dinheiro direto, mas o dinheiro indireto, né? É o que você acaba tendo por não atingir alguma meta, Sim. ou você acaba perdendo por um outro lado. Quando você deixa de ganhar, né? E como é que foi quebrar esse aspecto, né? Porque o mercado do crédito, né? Do tributo, ele é muito milindrado, né? A gente já viu aí várias situações de coisas inexatas, incoerentes. Ou às vezes que se aparentavam ser de uma forma e depois, por alguma decisão, e o nosso judiciário também não é muito fácil, né? Não é fácil, exato. Se aparentava ser limpa e de repente ficou cinza. Ah, não é branco, mas agora já tá cinza. Como é que é quebrar, que eu imagino que seja uma das principais quebras ali de crença, quando alguém te apresenta para uma empresa e fala, ó, esses caras aqui são especialistas nisso, são especializados nisso. Como é que vocês fazem para quebrar essa... Falar, não, eu não sou aquele cara, eu não sou aquela empresa. Você não corre esse risco. Porque o risco, na verdade, sabemos que existe. Exato, E se for o caso, vai defender, exato. vai debater, vai discutir. Mas como que vocês quebram isso? Porque isso é uma coisa que é interessante. Então, a gente acabou que, por estar muito tempo, né, nesse segmento, nós também não queremos ter problema, né, dentro de casa. A gente quer ter tranquilidade de entregar e a empresa ali, o cliente, ele continuar nessa jornada com a gente. Então, nós temos clientes hoje aí de mais de 10 anos de atuação. Certamente inicia ali no tributário, mas a gente acaba entregando as outras soluções. A nossa, nosso olhar, assim, falando do tributário, do segmento de recuperação, é entender o seguinte: é, você tem várias linhas de atuação hoje. Então, é sempre escolher uma linha de atuação mais conservadora dentro do que você analisa. Por quê? Você pode escolher hoje algumas linhas mais com um grau de risco maior ou menor. Então, a gente sempre tem uma visão inicial, né, dentro daquela informação que a gente está tratando, com um menor nível de Uhum. risco do que nós entendemos sobre aquelas informações. Por quê? A gente fala de vários segmentos de empresas, né? A gente fala de vários aspectos de cada
apuração de cada escrituração, da complexidade de cada cliente. Então, quando a gente tem um trabalho inicial ali de cruzamento, é, a gente primeiro entende que as informações que ali estão são informações verídicas. Por quê? Primeiro, se houver algum tipo ali de manuseio, manipulação ou fraude, né, que a gente não venha a saber, é difícil. A gente vai numa declaração fiscal que está escriturado, uma informação, né, a gente parte da premissa ali que está ok. Do nosso lado, a gente sempre traz ali como uma análise de oportunidade, análise técnica, dentro de uma visão mercadológica conservadora. Então, é sempre olhar se aquele ponto em específico que nós estamos olhando, ele é um ponto dentro de uma visão de custo ou despesa que está previsto na legislação. Se tiver algum nível de interpretação, é entender ali qual é o posicionamento do fisco para aquilo. Né? Se a gente está falando de uma questão de direito, é entender como é que o nosso Tribunal Superior, os nossos tribunais superiores se posicionaram, se aquela questão é pacífica, se já tem algum ato normativo do fisco, das procuradorias ou da Receita Federal, Secretaria de Fazenda, né? Se tem alguma solução de consulta. Então, o universo ele é muito grande, para falar de forma assim específica. O que nós sempre tentamos trazer é a informação dentro dessa visão de conservadorismo, dentro da legislação e dentro do posicionamento do fisco. Por isso que ele é administrativo. Né? Existem outras questões que o mercado trata, né, que a gente acaba não praticando e a gente acaba vendo, oferecendo aí para as empresas. Às vezes é uma comprar o crédito registrado no balanço da outra, é comprar um título para aproveitamento, é comprar um precatório sem ter uma legislação própria para usar como crédito, é comprar um saldo de crédito de outra empresa, né, forçando uma interpretação para usar. Então, todas essas práticas a gente não traz hoje dentro da nossa linha de solução. Pelo contrário, a gente emite, às vezes, alguns pareceres, né, não para apontar um risco, não para apontar um erro do mercado, mas para apontar o risco. Né? Você usou essa operação? Não importa quem foi o player que te vendeu. Eu considero que você pode ter um risco. Né? Ou seja, o fisco tem 5 anos ali para te questionar. Não estou dizendo que vai acontecer sim ou não, né? Porque tem uma interpretação, às vezes, que alguém fez. Mas eu entendo que essa operação tem um risco mais avançado, né? Mais arrojado. E hoje tem muitas soluções que vêm sendo oferecidas, né? Com muitas manobras, às vezes, jurídicas, e o cliente nem sempre ele tem 100% de um time atrás para dizer que aquilo ali Assim, é arriscado demais, né? Então, esse é um outro fator de mercado, né? Mas, no geral, assim, a metodologia da FCX primeiro, dentro das nossas análises, trazer uma visão dentro, né, da apuração, das declarações, dos cálculos, de como a empresa pode ter maior eficiência. Segundo, a gente assumir a responsabilidade técnica do trabalho, né? Numa eventualidade ali de pedido de informação, a gente sempre tem que disponibilizar a nossa memória de cálculo, a metodologia que nós empregamos, né? Às vezes, dentro de um contexto geral, a gente tem que alinhar com o cliente, né? Um percentual dentro daquele custo que nós identificamos, por ele não ter um centro de custo, mas é direito dele. Ó, vamos lá, vamos diminuir o risco, bota 20% desse custo aí, tudo bem. Então, tem algumas mecânicas ali para fazer isso de forma mais menos arriscada. Às vezes, quando tem algum tipo de ajuste, a gente entender o que tem naquele ajuste para melhorar, tentar trazer uma informação mais verídica. Então, a responsabilidade técnica ela acaba sendo nossa. Que é uma das forças aí para você entrar com o projeto nas empresas, acredito eu, né? E aí o cliente sempre me pergunta, né? Às vezes o cliente não acredita, eu fico até chateado. Eu falo, vem cá, nunca teve glosa? Aí eu falo para ele, ó, posso ser sincero, eu nunca tive glosa com relação à materialidade do trabalho. O que já aconteceu? A gente processa muitas empresas, então, às vezes, errou algum preenchimento, né? Vai ter ali uma notificação e a gente corrige. Hoje a vertente de trabalho não dá para ser toda ela tecnológica de fazer, né? Às vezes o cara errou um vencimento, né? Ou às vezes pode até errar um valor, né? Mas esse é um risco do mercado, né? Porque a gente lida com time. Mas é trabalhar para revisar e minimizar isso, né? Então, eu acho que dentro desse universo, para nós, isso acontece muito pouco.
Glosa, nós tivemos uma recente, né, que foi curioso, foi um trabalho de IPI, né, envolvia embalagem na empresa. Tudo bem, o fisco pediu uma manifestação nossa, aí entra a multidisciplinariedade, é uma empresa da casa, a gente trabalha ela há mais de 10 anos, uma indústria. Então, nosso relacionamento é de total confiança. É, né, a pessoa, nosso analista sênior, foi na empresa, fotografou todas as embalagens, pegou todas as notas e a gente apresentou para o fisco. Né, porque, de alguma forma, ali ele não entendeu que aquilo ali era uma embalagem. Então, qual é o nosso trabalho? É de trazer ali a vertente, né, que a gente chama de verdade material no tributário, para aquela apreciação. Então, tá aqui, tá a foto aqui toda do estoque da área de produção, tudo isso aqui que a gente usa. Então, foi um caso que envolveu ali a materialidade, mas para nós muito tranquilo, porque, né, a gente sabe desse universo. Alguns estados, quando se trata de CMS, o estado pede a planilha. É normal que no próprio processo de você executar ali o projeto, né, você já apresente ali uma memória junto, né, o que você fez, cruzamento de nota, qual foi a nota usada. Então, a gente está acostumado a prestar informação para estados que já exigem no procedimento. Então, para nós, assim, é tranquilo no geral, né? E como empresa, é cuidar que, né, o time mantenha essa visão, né, conservadora da empresa, né? É, você vai crescendo, vão tendo mais pessoas na tua operação, E vai mas tendo que elas têm que manter a seguir a tua cultura, com cultura. certeza. Com certeza. Então, isso Bom, é importante. estamos chegando ao fim. Vou pedir para você deixar aí uma dica valorosa para quem vai assistir a gente. Falar mesmo, se você fosse começar hoje no mercado tributário, eu faria assim. O que você diria para quem está te ouvindo aí? Aquela dica boa. Aquela dica de falar assim, ó, não vai ser fácil, mas se você evitar isso ou seguir por aqui, talvez seja Legal. um pouco melhor. Para quem está iniciando hoje, né, um sonho, né, de ser um tributarista, primeiro é entender, né, que é um segmento muito amplo. Qual é a vertente que você quer seguir? É saber que vai ter que estudar muito, né, e continuar estudando, mas que você tem um excelente mercado pela frente. A gente está diante aí de uma das maiores mudanças, né? Falando do tributário desde a Constituição de 88, que foi um marco também, né? Sim, sim. Principalmente para quem é da carreira jurídica ali. Mas eu acho que organizar o estudo, né? Disciplinar ali para qual vertente você quer ir, alinhar sempre a visão prática do fiscal, que ali você vai, né, criticar tudo que você vê na literatura a nível de conceito, de principiologia, como é que faz. Se a pessoa não entra na operação da empresa, né, não entra no número e no como faz, ela fica com uma visão muito conceitual. Então, né, a gente acaba dizendo o seguinte: eu queria ser um advogado tributarista, depois eu queria ser um consultor tributário, depois eu queria ser um consultor de negócios, por ter uma visão mais ampla da empresa, né? Hoje eu estou redefinindo o que eu quero ser. A gente quer ir para a tecnologia, para o mercado internacional, mas eu consegui concretizando esses passos. Mas entender que tem bastante trabalho pela frente, né? Principalmente de dedicação, estudo e foco. Existe um processo, né? Existe um processo. E às vezes é segmentar, né? Você começa num tributo, se especializar em todos é complexo, né? Você ser excelente em todos ali é um processo de caminhar, de paciência, principalmente com as mudanças que a gente vai ter aí, né? Já tá tendo, na verdade. Aí, qualquer coisa, pega o papel, bota no envelope, lacra e vai botando nas caixinhas de correio. É. Que funciona também. Também, Ainda também, funciona também. também. Os antigos modos nunca falham. É isso. Deu isso certo aí. no passado. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado pelo conhecimento e espero que daqui para frente cada vez mais clientes usem o nome da FCX aí para garantir fluxo de caixa. Legal, amém. Eu agradeço aí o tempo Obrigada. de vocês, o convite. Eu fico muito feliz de contar um pouco a história, né? Tem muito mais história, mas no tempo que deu, acho que deu para falar bastante coisa. Com Tá ótimo. certeza. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.